Pensei num formato, queria ter aí só a concordância, eu já mandei para a assessoria de vocês, simples, uma abertura, 3 minutos para cada um falar, eu vou controlar o tempo aqui, falar sobre essa questão das prévias, as polêmicas que estão acontecendo, as dificuldades, o que vocês estão pensando, depois falar um pouco sobre a disputa e a candidatura progressista na cidade de São Paulo, mais 3 minutos para cada um, e a gente fazer um encerramento final para uma conclusão de aproximadamente 2, 3 minutos também. Tudo bem? Se é assim? Vamos lá. Bora. Vamos começar por ordem alfabética. Começa o Carlos Zaratini primeiro. Tá bom. Bom, gente, bom dia aí a todos. Boa tarde, sei lá, meio-dia, né? Meio-dia. Paulo, Nabil, os companheiros todos aí. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Fórum aí por estar dando esse espaço aí para a gente conversar sobre um assunto que eu acho que é da maior importância, né? Porque nós estamos tratando aqui da escolha para candidato a prefeito ou prefeita do maior partido do país de esquerda e também, né, o partido que já governou. Ô, Suplicy, dá uma desligadinha aí no microfone. Suplicy, tá vazando o seu áudio aqui. Pronto, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. É o Zaratini que está falando, depois eu vou lhe chamar. Vamos, segue lá, Zaratini. Tá bem. Então, a gente não só é a maior cidade do Brasil, a mais importante em termos do ponto de vista econômico e também, no meu modo de ver, político, mas também é o fato de que nós já governamos essa cidade 3 vezes. Então, a decisão da escolha, no nosso modo de ver, ela tem que ser a mais democrática possível, né? A gente batalhou muito para que tivesse as prévias, né? O grupo majoritário na direção municipal chegou a tentar fazer até uma decisão em agosto ou setembro do ano passado, num chamado Congresso dos Zonais, que é um congresso onde participam os dirigentes zonais do partido, né, e resolver ali mesmo. A gente lutou muito para que isso não acontecesse. Por quê? Porque nós temos vários companheiros que estavam se dispondo a ser candidatos, né? A gente queria ter uma solução democrática, tinha uma perspectiva naquele momento da possibilidade do Fernando Haddad ser candidato também, né? Isso aí depois acabou não se confirmando, mas se discutiu muito essa possibilidade do Haddad voltar a ser candidato e, no fim, ele mesmo não aceitou. Agora nós estamos num momento de impasse, né? Impasse porque nós chegamos num ponto que a direção municipal fez uma proposta de que essa prévia fosse substituída por um encontro municipal composto pelos membros do diretório municipal e pelos membros dos diretórios zonais, o que parece que dá um número em torno de 600 pessoas, né? Eu quero dizer que eu continuo defendendo as prévias pela internet. Hoje mesmo, o Setorial de Ciência e Tecnologia do PT divulgou uma carta aos filiados dizendo que é absolutamente possível fazer, por um baixo custo, esse sistema de prévias. Então, eu não vejo motivo para a gente não fazer, né? Alguns podem falar, mas tem gente que não tem acesso à internet, não tem acesso a um pacote de dados. Mas, olha, quando a gente faz a prévia presencial, também tem gente que não vai votar porque não conseguiu transporte ou porque não foi avisado. Enfim, como o voto não é obrigatório, não existe um sistema muito amplo, muita gente fica de fora. E o resultado está nos números. Na última eleição do Diretório Municipal, nós tivemos 18 mil votantes num total de 178 mil filiados, ou seja, 10%, né? 10% apenas votaram. Então, é muito possível a gente fazer um sistema que até mais gente vote, né? Eu estava olhando aí assembleias, jornais, né, onde a gente tem visto que tem gente aí com o microfone aberto. Eu ia pedir que fechasse também. Porque acho que é o Suplicy, né, senador?
Não, não sou eu. Nabil. Então, Nabil. Não, tá fechada do Nabil. É? Não sei qual que é. Zaratini, se você puder concluir em 30 segundos. Então, concluindo, né? Acho que era o meu, que eu tava debatendo lá. Então, para concluir, a minha opinião é que a gente deve insistir aí nessa prévia. Eles marcaram esse encontro para o dia 15, né, do mês de maio agora, mas eu acho que a gente pode, a partir dessa carta do próprio setorial, tentar reabrir essa discussão. Né? Eu acho que a pior coisa para o PT agora é não ter uma ampla discussão que envolva muita gente na decisão, porque sempre a história do PT demonstrou que a força do PT é a força da base do PT. Né? Legal, Zaratini. Muito bom. Essa decisão, evidentemente, se enfraquece o partido. Muito boa a introdução aí que você fez. Vou passar a palavra para o Nabil, então. Bom dia, aliás, boa tarde, gente, a todos, né? Padilha, Zaratini, Paulo Teixeira, Suplicy. Agradecer muito o Rovai, o Instaforum, por promover essa nossa discussão aqui entre nós, esse debate. É importante, infelizmente, a gente teve poucas oportunidades de fazer um debate como esse pela internet, um debate público. Aliás, acho que não tivemos nenhuma oportunidade. Né? Tivemos uma entrevista, né, pela própria revista Fórum, né, já no início do processo, e depois tivemos os debates, que foram debates presenciais. Eu acho que eu queria primeiro dizer o seguinte: tem duas questões. Eu vou misturar um pouco as duas perguntas suas, viu, Rovai? Né? Porque eu acho que a gente, para analisar a atual situação, a gente precisa combinar as duas. Né? Em primeiro lugar, eu acho o seguinte: o que nós estamos propondo da prévia virtual não é uma prévia virtual. O que nós estamos propondo é uma coisa muito mais ampla, né? É a transformação, é a modernização do partido para o meio digital. O partido ele é antes dele, nem é analógico, né? Ele está no século XIX ainda, tá certo? Eu digo no século XIX porque ele ainda está baseado em presença física das pessoas, presença física que não é obrigatória, como o Saracen acabou de falar, portanto, né, ela está sujeita, né, a uma série de esquemas, né, que são esquemas totalmente antidemocráticos. Né? O sistema de PED é totalmente antidemocrático, porque nós temos transporte de eleitores. Transporte de eleitores é uma coisa que existia na República Velha. Quando eu digo que nós estamos no século XIX, é porque nós estamos num esquema de funcionamento e de decisão dentro do partido, né? Estávamos, né? Eu acho que nós estamos talvez num processo de transição, que é um sistema que vigorou no país arcaico, né? No país, não é nem no país urbano, tá certo? Então, transporte de eleitores, pagamento de lanche para as pessoas irem votar, né? E uma série de outros mecanismos, que é graças a isso que se chega aos 20 mil, né? Que dá mais ou menos 10% do total de filiados na cidade. O partido não tem um cadastro com telefone, e-mail e WhatsApp dos seus filiados. Né? Tem um cadastro antigo que não tem como acessar as pessoas. Então, são os esquemas de caráter clientelista que fazem com que as pessoas vão votar. Né? Então, isso é totalmente fora da modernidade, é fora do século XXI, e é por isso que o partido, apesar da sua enorme contribuição que deu ao país, né, nos seus governos, na própria mobilização que gerou o partido, ele está num momento que perde para a direita. Não é só o PT, na verdade é a esquerda, né, porque o PT é a esquerda, é o principal partido da esquerda, e ele representa, né, uma corrente de pensamento que reúne hoje 30% dos eleitores. Né? Então, eu estou falando aproximadamente, né? Um terço do país é progressista, e o PT é um partido mais progressista. Só que há uma dissonância entre o processo de decisão interno do PT e o que essa base de 30% da sociedade pensa. Né? Ela não participa do processo. Então, uma prévia eletrônica virtual, ela pode trazer de volta o partido para a atualidade, né? Trazer o partido para a atualidade, e pode permitir, inclusive, né, que o partido cresça, né? Cresça com pessoas que hoje não estão na estrutura do partido, né? Porque já abandonaram, e muita gente abandonou, ou porque efetivamente
não querem estar num processo de filiação, mas estão no que a gente poderia chamar uma sociedade petista, né? Alguma coisa mais ampla do que o próprio PT. Então, eu acho que a prévia eletrônica, né? Aliás, um sistema de decisão do partido através de meios eletrônicos, pode ser um elemento de mobilização, né, da sociedade. Eu defenderia, eu sei que isso não tem acordo entre nós aqui, mas eu defenderia, né, que a gente fizesse um recadastramento geral dos eleitores, né, né, que a gente reduzisse o prazo de filiação. Então, vamos estabelecer um prazo, por exemplo, até o dia 30 de maio, alguma coisa assim, né, um mês e pouco, para as pessoas se refiliarem, né, ou novos se filiarem. Esse prazo final seria o prazo, né, onde as pessoas poderiam participar para a escolha dos seus candidatos, e aí nós teríamos um candidato escolhido, né, com a base que corresponde à nossa efetiva inserção na sociedade. Legal, né? Nabil. E isso é fundamental, vou deixar para a segunda parte falar por que isso vai impactar no processo de decisão. Já estiquei o tempo de vocês para quase 4 minutos e meio cada um. Paulo Teixeira, meu amigo. Quero dar um bom dia a vocês, bom dia, Adriana, bom dia, Rovai, bom dia, Zaratini, bom dia, Suplicy, bom dia, Nabil e bom dia, Alexandre Padilha. Em primeiro lugar, a eleição de 2020 vai ser uma eleição com importância nacional. É o pós-Bolsonaro. O bolsonarismo estará em debate, em questão. Eu acho que a estratégia da esquerda tem que ser uma estratégia plebiscitária, contra ou a favor. E, ao mesmo tempo, tem que discutir as questões das cidades, questão de uma cidade como São Paulo, uma metrópole como São Paulo, uma megalópole como São Paulo, que exerce um fascínio, um poder sobre esse país. Em segundo lugar, nós temos que nos lembrar que em 2018, no segundo turno das eleições, muitas pessoas foram às ruas, às vezes elas faziam bolos, faziam doces, e iam às ruas oferecer esse bolo, esse doce, como uma entrada para um debate, convidando as pessoas para um debate. Livros. Isso aconteceu no centro da cidade e aconteceu nas periferias. Eu me lembro um grupo de Hermelino Matarazzo que fez uma biblioteca, dizendo, vem aqui, pegue seu livro. Enquanto isso, debatia com as pessoas uma alternativa a Bolsonaro, que era Fernando Haddad. Eu sou da opinião que o PT teria que atrair esse grande movimento de esquerda anti-Bolsonaro, fazer um diálogo com os seus eleitores, fazer um diálogo com os seus simpatizantes, fazer um diálogo com os eleitores do PSOL, fazer um diálogo com os eleitores do PCdoB e com os dirigentes desses partidos, para a gente ter uma chapa progressista em São Paulo para ganhar as eleições. Essa é a minha ideia. E por isso o tema para mim não é só a prévia eletrônica. Essa é uma questão. A outra questão é de natureza política. O processo de escolha da candidatura da esquerda teria que ser outro. Não pode ser aquele processo das bases de cada parlamentar. Não pode. Teria que ser um processo de atrair a sociedade. Vamos discutir o seguinte, quem quiser se filiar ao PT, venha, se filie e ajude a escolher. Aí nós vamos oxigenar o PT. Portanto, é uma outra perspectiva. E tem a questão do meio. O meio físico de escolha não é possível mais. E é por isso que Padilha, Zaratini, Eduardo Suplicy, Nabil e eu apoiamos a prévia eletrônica. Então, são duas questões. O método de agregação da esquerda e de debate da esquerda é uma questão. E o segundo é o meio. O meio, na nossa opinião, tinha que ser um meio digital. E é por essas duas razões que eu acho que o PT tinha que inovar. Eu concordo com o Zaratini. Primeiro, aquele colégio eleitoral de 46 pessoas, nós conseguimos derrotá-lo. Agora foi para 650 pessoas. Mas eu acho que a gente deveria soltar um novo manifesto
para o PT, dizendo o seguinte: diante desses desafios que estão colocados, nós devíamos fazer um desenho de outro tipo. E é isso que eu queria propor para esse debate aqui, que reúne aqueles candidatos que não querem um método tradicional, querem um método novo. E penso eu que até poderiam evoluir para esse debate mais amplo dentro da esquerda brasileira, que tem muita força em São Paulo. Muito obrigado, Paulo Teixeira. Paulo foi fiel aí ao tempo. Eu só quero fazer um registro que os outros dois candidatos que não estão aqui, pré-candidatos, a mãe Kika e o Gilmar Tato, foram convidados também. O Gilmar estava com uma reunião, disse que ia tentar, provavelmente não conseguiu, e a mãe Kika acabou que não deu retorno. Então, vou passar para o senador Eduardo Suplicy, também falar aproximadamente 4 minutos, como eu tenho dado esse tempo para todo mundo, senador. Senador, o senhor está com muito bom dia. Se pudesse dar uma endireitada aí, nesse celular, aí, melhorou. Muito bom dia. Muito bom dia. Queridos Alessandra e Rovai, uma satisfação conversar com vocês da Fórum. Muito bom dia, Alexandre Padilha, Paulo Teixeira, Nabil Bonduc, Carlos Zaratini, e é uma satisfação poder dialogar com vocês sobre esse tema. Vocês sabem, eu conversei bastante ontem com o Laércio e perguntei se havia, seja o Diretório Nacional, a própria presidenta Gleisi Hoffmann e ele próprio, Laércio Ribeiro, conversado com o Henrique Donai, que é o coordenador da área de ciência e tecnologia e de computadores, e eu então resolvi, eles não chegaram a conversar. Então eu fiz algumas perguntas que acredito sejam relevantes para o nosso diálogo. Em que medida, em quanto tempo será possível realizar o cadastramento bem feito e atualizado de todos os filiados do PT na capital? Resposta de Donin. O tempo disponível para que os filiadas possam efetuar a atualização cadastral de seus dados e se credenciar para votar deve ser definido pela direção partidária a parte do desenvolvimento tecnológico de um sistema para que seja possível realizar esta atualização cadastral demanda entre 3 a 5 dias. Que recursos humanos, capacidade técnica serão necessários para um novo cadastramento? Que recursos tecnológicos serão necessários? Qual o orçamento necessário? Será que a direção municipal, com apoio dos gabinetes dos 9 vereadores do PT em São Paulo, poderia dar conta de fazer isso em apenas 30 dias? Resposta de Henrique Donat. Serão necessários profissionais de programação, administração de banco de dados. Precisaríamos de servidores da internet. Se utilizarmos a mão de obra dos profissionais que o partido em nível nacional já dispõe, o esforço militante de companheiros filiados ao partido, atuantes no setorial de ciência, tecnologia e de informação, precisaríamos basicamente do servidor web, que só teria como estimar valores após o conhecimento do prazo para escalonar a demanda. Tecnologicamente, pode-se realizar a tarefa no prazo que for definido. Será possível realizar o recadastramento num prazo de 30 dias, digamos até 31 de maio, para que a prévia se realize em junho? Sim, é completamente possível. Somente é necessário que a direção partidária define o prazo para que os filiados que desejam estar aptos a votar realizem o procedimento de cadastro até a data definida por ela. Esse processo deve ser compreendido como a exigência existente de que o filiado, para votar, necessita apresentar documento oficial com foto. Porém, isso ocorreria de forma antecipada ao realizar o cadastro para exercer o direito a voto. Pergunta: uma vez realizado o recadastramento bem organizado e completo, será então viável a realização de uma prévia com a participação de todas as pessoas filiadas?
Resposta: será possível a realização da prévia com todos os filiados aptos, assim como em qualquer votação presencial, são definidas condições para que os filiados possam exercer seu voto. O cadastro prévio deve ser encarado como procedimento de apresentação de documento oficial com foto. Todo filiado deve apresentar no dia da votação. É possível se realizar a prévia de maneira a assegurar que cada filiado vote de maneira secreta em apenas um candidato? Sim, totalmente possível. Finalmente, é possível se evitar que uma pessoa vote mais de uma vez, a pessoa vote qualquer outra fraude? Sim, cada afiliado somente tem direito a um voto em uma votação presencial. É absolutamente possível garantir que uma pessoa não vote por outra após o processo de cadastro, utilizando técnicas de reconhecimento fácil e biométrica. Existem protocolos de segurança avançados para que seja possível garantir a segurança do pleito eleitoral. A tecnologia que sugiro que seja adotada para a realização da prévia é o blockchain. A tecnologia esta atualmente é utilizada em alguns países para a realização de suas eleições gerais, sistema bancário e governos, a exemplo da Venezuela, que lastreou seu petróleo a criptomoeda Petro. E, então, essas são as perguntas, aí, as respostas do Henrique Doni. Minhas perguntas, acho que isso constitui um esclarecimento importante. E uma excelente... com respeito a... Senador, esgotou o seu tempo aí, a gente está dando 4 minutos para cada um, deu 5h30, na segunda rodada o senhor volta a falar. Vou passar para o Alexandre Padilha agora. Muito obrigado. Obrigado, senador. Padilha. Sem câmera e sem microfone. Sem câmera e sem microfone. Será que Padilha saiu? Vamos. Pelo jeito está sem áudio também. Vamos passar para a segunda. Vamos voltar para a segunda rodada e qualquer coisa eu ponho Padilha de novo ali. Zaratini, fique à vontade para falar sobre o que você quiser aí. Vamos deixar a segunda rodada mais aberta. E aí, depois do encerramento, a gente faz de 1 minuto só de cada um. No mesmo tempo, 3, 4 minutos. Quando teve o encontro dos zonais, nós tivemos uma proposta do Suplicy, que eu apoiei, que fosse realizadas primárias na cidade de São Paulo. Qual a diferença das primárias das prévias? As primárias, qualquer eleitor da cidade de São Paulo poderia votar para escolher quem seria o candidato. E a nossa proposta, a proposta do Suplicy que eu apoiei, seria que essa primária contaria com a participação de todos os candidatos do campo de esquerda. Eu acho que isso é fundamental porque nós precisamos garantir uma unidade desse campo. Então, como é que se consegue chegar num candidato que tenha essa condição? É a partir de você ter uma ampla participação da base. Aí essa proposta do Suplicy foi rejeitada, nós insistimos nisso bastante tempo, nós impulsionamos um movimento de debate da cidade de São Paulo, que é capitaneado pelo Sindicato dos Engenheiros, que é o São Paulo Sua, que já realizou dezenas de debates e está discutindo a cidade de São Paulo, e inclusive debates políticos, onde o PT foi representado pelo Fernando Haddad. Ia ser representado, mas o Haddad não pôde ir. E depois acabou indo o Rui Falcão no lugar dele. Mas o que a gente entende? Que nós precisamos democratizar esse debate e ter ampla participação para dar o cimento dessa condição da gente ter uma candidatura forte em São Paulo. Porque, do contrário, nós corremos um risco muito grande. Né? Nós vamos ter um candidato que é o Bruno Covas, que é o prefeito, que tem a máquina ao lado dele, tem uma estrutura do PSDB e o governador do estado, e temos também um possível candidato do campo bolsonarista, que eu acho, a minha intuição me diz que será o Celso Russomano. Já se cogitou outros nomes, mas da Joyce, depois do Datena, mas eu acho que o nome que vai acabar catalisando esse apoio bolsonarista
vai ser o Russomano, até porque os filhos dele já se filiaram ao PRB do Rio de Janeiro. Então, vê bem, como é que a esquerda vai entrar num embate desses? Dividida em vários candidatos, né? Dividida com o Boulos, com o Márcio França, com a Marta Suplicy, ou a gente compondo um arco maior? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tinha que fazer era ter democracia interna no PT, participação ampla da base do PT. E aí nós temos que criar as condições para fazer isso nessa situação adversa que é da pandemia. O Suplicy relatou aí a conversa dele com o responsável pela tecnologia do PT e demonstrou claramente que é possível fazer. Então, e não é um custo absurdo. Eu fiz um levantamento com uma empresa também que realiza as eleições da Petros há 8 anos, né? E há 8 vezes, né? Deve ser até mais que 8 anos. E também eles me deram uma proposta que não é cara e que é viável realizar em 30 dias. Então, não existe motivo para que não se faça uma coisa democrática, né? E aí eu acho que essa democracia que vai, inclusive, garantir formar uma base programática para a gente poder avançar e disputar essa eleição para valer, certo? Porque eu acho que o PT não pode ficar nessa eleição para marcar presença. Não é o momento de marcar presença. O Paulo Teixeira falou bem, essa eleição tem que demarcar um momento de virada, né? De virada política, onde efetivamente a gente consiga retirar essa supremacia bolsonarista que se colocou na última eleição e passar a ter um ambiente democrático, né? E a alternativa democrática e popular volte para a mesa. Eu acho, na minha opinião, para concluir aqui, que nós não vamos chegar com força em 2022 se a gente não for bem agora em 2020. Para chegar em 2022 com força para disputar, aliás, eu espero que isso se dê antes de 2022. Vocês sabem que nós estamos lutando lá em Brasília, a partir de uma decisão do PT, para tirar o Bolsonaro. E, evidentemente, nós não queremos o Mourão. Nós queremos que se realizem novas eleições. Tem várias PECs, inclusive uma assinada pelo Paulo e pelo Henrique Fontana, que tratam desta questão de antecipação das eleições, caso o presidente da República não possa terminar o seu mandato. Então, maravilha, nós estamos nessa linha. Tá? Queria agradecer aqui o superchat da Andy, tem bastante comentários defendendo aí a votação. Tem a Márcia Pierce, que disse que foi filiada e agora está tentando se filiar, queria também se filiar online. O Enio diz, quem diríamos, teríamos Enio, que é um militante histórico do PT, Enio PT Trem, né, que tem um blog, etc. Enio Barroso, filho. Enio Barroso. Ele diz, quem diria, teríamos que um dia clamar por diretas já dentro do próprio PT. Ele defende também aí essa votação online, vários comentários aqui também. O Padilha voltou, Dri. Padilha, então vamos dar a palavra para o nosso Alexandre Padilha. O que aconteceu, Padilha? Agora alô? Sim. Opa, até agora, Rovai, Dri, Suplicy, Nabil, Paulo Teixeira, Zaratina. Até agora não consegui fechar o diagnóstico do que aconteceu aqui. É que eu estava, ao mesmo tempo, está tendo a sessão da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do Congresso, eu participo da sessão. Então eu saí para poder falar na sessão, um debate importante nós estamos fazendo, uma situação crítica, né? Só para vocês terem uma noção, aqui na cidade de São Paulo, mais de 80% dos leitos de UTI já ocupados pelo coronavírus. E a gente está fazendo um debate agora da importância de uma fila única dos leitos. Né? Porque você tem na cidade de São Paulo mais de 80% dos leitos ocupados pelo coronavírus e você tem em torno de 50% dos leitos privados ocupados só. Então é importante a gente fazer organização disso, a Exxon tem um projeto de lei sobre isso, e aí na volta eu não estava conseguindo entrar, agora já resolveu. Quero dizer da importância desse debate, mais uma vez saudar a Fórum, vocês já fizeram entrevistas, diálogos, no primeiro momento da preparação das prévias. É muito importante esse debate que o Zaratini, Paulo Teixeira, Suplicy, Nabil, e que eu também me associei nesse debate, temos feito, que eu defendo e vou continuar defendendo a ideia de que o PT teria todas as condições de fazer uma prévia online. Aliás, esse tema foi apresentado
há mais ou menos 30 dias atrás, 30, 35 dias atrás, se o Diretório Municipal tivesse decidido há 35 dias atrás por fazer uma prévia online, já teria todo mundo cadastrado nesses 30 dias, né? As instrumentos já teriam sido possíveis, o mundo inteiro já faz via SMS, você, Rovai, é um estudioso do tema, nós reunimos quem faz isso para a USP, para a Federal da ABC, para várias universidades, já seria possível estar fazendo a prévia nesse fim de semana, se fosse necessário, se tivesse sido encaminhado há mais de 30 dias, quando foi apresentado pela primeira vez. Agora, eu acho que mandar um abraço para o Enio aí, bom ouvir dele, né? Agora eu acho que tem uma regra do jogo estabelecida, o Diretório Nacional fechou uma regra ontem, acho que tem um avanço importante nessa regra, que é o envolvimento dos diretórios zonais e dos setoriais na decisão, e eu estou animado, eu acho que a partir dessa definição nós precisamos exigir um debate como esse, talvez, viu, vai juntar todos os blogueiros, as plataformas digitais, a gente fazer um grande debate, porque inclusive tem temas novos. Nós fizemos debate antes da pandemia do coronavírus, agora o tema central na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é o epicentro da pandemia do coronavírus, a cidade tem maior número de mortes, e as mortes aqui têm cor, né? Os pretos e pardos são mais de 60% das mortes. As mortes estão na periferia, não no centro. E a pandemia explicita, escancara, de um lado, o projeto genocida do Bolsonaro e do outro, o projeto elite caviar do Bruno Dória, porque eles montaram um hospital de campanha no Pacaembu, quando tinha que ter hospital de campanha na Zona Leste. Né? O Bruno Dória anunciou nessa semana que ia levar 6 mil covas para Perus e para Itaquera, quando Itaquera e Perus estão precisando de médicos, de hospitais, de renda, de apoio à população da situação de rua. Então, eu acho que agora nós temos que começar esse debate público e o PT precisa apresentar um projeto concreto de como enfrentaria a pandemia na cidade de São Paulo de uma forma diferente do que Bolsonaro e do que Bruno Dória fazem, né? Tanto para o enfrentamento da pandemia quanto pós-pandemia. Porque as medidas de Bolsonaro e de Bruno Dória aqui aprofundam a desigualdade. A nossa cidade já é profundamente desigual, e essa desigualdade está sendo aprofundada, tanto pelas mortes, pelo acesso ao serviço de saúde, mas também sobre o acesso à renda. Outro dia eu e o Suplicy, a gente estava conversando, né, Suplicy? Precisou vir uma pandemia desse tamanho para que o mundo se rendesse a dois instrumentos fundamentais para a redução da desigualdade: a renda básica e cidadania e o SUS. Nós precisamos, o PT precisa aprofundar um projeto e apresentar nesse período de debate até o dia 15 e 16, e quem vir a ser o candidato ou candidata do PT, para apresentar para a cidade de São Paulo um projeto que enfrente a pandemia, preservando a vida e reduzindo a desigualdade, e não colocando, sobretudo, a nossa população da periferia, a população em situação de rua, os trabalhadores de serviços essenciais, numa situação de risco de vida. Hoje, os profissionais de saúde, na cidade de São Paulo, na rede hospitalar, estão arriscando as suas vidas para cuidar de todos nós, porque não tem equipamento de proteção adequado. Então, esse debate nós vamos vamos enfrentar esse debate e vamos derrotar Bruno Dória e Bolsonaro aqui na cidade de São Paulo. Muito bom, Padilha. Vamos agora para o Nabil. Tem algum comentário, Dri? Bom, eu queria... Tem o Nabil, depois você lê os comentários. Então, olha, bom, em primeiro lugar, questão técnica para fazer uma prévia virtual não existe, tá certo? Isso, já falei isso no primeiro dia que esse assunto veio à baila, né? Nós fazemos isso no Conselho de Arquitetura e Urbanismo já há 8 anos, então não é nenhuma novidade. A questão é política e a questão fundamental é o cadastro, quem vota. Não vamos disfarçar a questão aqui, né? A questão é que uma prévia eletrônica muda a geografia do processo decisório dentro do PT. Né? Com os filiados já muda, e se ampliar para a possibilidade que eu lancei aqui, que o Paulo, inclusive, reforçou e que acho que é o que nós vamos fazer, que é o que o Suplicy colocou lá atrás, né? E o Zaratini fez referência, que é a prévia aberta, ou seja, uma primária, como acontece na Argentina, no Uruguai, nos próprios Estados Unidos, quer dizer, ou seja, aqueles que se identificam com aquele campo político podem votar. Isso muda a geografia, né? E por isso que o candidato que hoje tem a maioria dentro da máquina do PT não quer
qualquer processo desse tipo, porque esse processo, além de democratizar, além de ouvir outras pessoas, além de mobilizar a base da esquerda para participar desse processo, tá certo? Ele efetivamente fica fora do processo. Ele vai a real dimensão dele vai aparecer numa prévia aberta desse tipo, né? Então, a questão é política, não é técnica. Segunda questão, concordo inteiramente com o Paulo, defendi isso em todos os debates. Nós temos que ter, preferencialmente, deveríamos ter uma candidatura unificadora do campo da esquerda, né, da centro-esquerda para a esquerda, né? Aí eu só discordo do Paulo no seguinte: nossa eleição não vai ser polarizada com o Bolsonaro. A eleição vai ser tripolarizada. Ela vai ter 3 campos, que são os 3 campos fundamentais do país. A direita, né, que ainda está procurando seu candidato aqui em São Paulo, o Bruno Covas, o Bruno Dória, como o Padilha falou, e a esquerda. São 3 campos que estão em disputa, né? Por quê? Porque o Bruno e o Dória, né, eles conseguiram se colocar também em oposição ao Bolsonaro. Acabei de ouvir agora há pouco uma entrevista, uma declaração do Dória, absolutamente radical contra o Bolsonaro. Então, embora ele tenha sido eleito no Bolsodória, né, eles estão conseguindo, nesse processo atual, se deslocar e, de certa forma, nós vamos ter 3 campos. Portanto, eu concordo totalmente com o Padilha no seguinte sentido: nós vamos ter que ter um projeto alternativo ao Bruno, né, e um alternativo à direita bolsonarista, né? Para isso, é fundamental que a gente esteja unido, porque senão a gente corre o risco de sequer ir para o segundo turno nessa eleição. Nós temos que estar unidos na esquerda, nós temos que estar com um projeto atualizado, que é um projeto que o Padilha acabou de dizer, para este momento, não é um projeto qualquer, é um projeto que tem as bandeiras históricas do PT, de enfrentar a desigualdade, de enfrentar o problema da habitação, do saneamento, do transporte coletivo, da saúde pública. São os temas que são os nossos, então não vamos inventar nada, mas vamos adequar para essa situação. Em terceiro lugar, nós vamos ter, nas condições dessa eleição, que é uma eleição virtual, é uma discussão, é uma eleição que não vai ter campanha de rua, vai ser virtual, vai ter pouca possibilidade de um nome novo ganhar muita repercussão. Então, nós precisamos de um nome que já tenha uma certa expressão na sociedade, né? E eu acho, apesar, né, de todas as recusas, ontem, inclusive, ele novamente recusou, acho que o candidato melhor para esse processo seria o Fernando Haddad. Não sendo o Fernando Haddad, deve ser um de nós. Nós temos que nos unificar numa única candidatura, esse bloco de 5 candidatos que estão nesse debate, se unificar numa única candidatura que seja mais próximo daquelas condições que são as melhores para poder garantir esse projeto que eu estou falando. Um projeto identificado com as bandeiras históricas do PT, que consiga trazer outras forças de esquerda e de centro-esquerda para o nosso campo, que possa estar nesse debate atual do coronavírus, dos problemas sociais, urbanos que nós estamos vivendo, e que possa efetivamente ir para o segundo turno, tenha potencial eleitoral para ir. Eu acho que esse tem que ser o processo. Claro, o processo melhor seria uma prévia aberta. Se não for o processo que for, nós temos que fechar nisso e ganhar as principais lideranças do PT para esse projeto, para que elas possam sensibilizar. Se for esses 600 que estão colocados aí, que eu também discordo desse processo, mas se for esse, nós temos que conseguir sensibilizar as nossas lideranças, as nossas bases que participam desse processo, para não dar um resultado que vai nos levar ao fiasco, que seria a candidatura do Tato, acossado na esquerda pela Luísa Erundina e pelo Boulos, e na centro-esquerda pela Marta Suplicy. Nós vamos ficar, não vamos para o segundo turno, e é capaz de ficarmos, inclusive, em nível inferior a esses outros candidatos na eleição. Então, acho que a gente está unidos, e acho que o debate aí, Rovai, é muito importante você ter conseguido reunir nós aqui publicamente para a gente lançar esse projeto de unificar as nossas forças, né, para ter um projeto para ganhar essa eleição em São Paulo, para ir para o segundo turno e disputar, seja com o primeiro campo da direita, seja com o centro, né, centro do Dória Covas, a gente ganhar essa eleição. Então, muito obrigado e parabéns, Rovai, novamente, por ter promovido assim nosso encontro. Muito obrigado, Nabil. Quero registrar de novo que os candidatos Kika e Gilmar Tato foram convidados. O Gilmar justificou que estava com uma outra reunião, a mãe Kika não respondeu, mas esse debate, eu espero que a gente tenha até outra oportunidade para trazê-los aqui em outra ocasião com os candidatos. Paulo Teixeira. Bom, eu acho que nesse momento a revista Fórum inaugura um novo processo.
que é um processo público de debate. E nós temos que continuar. Eu acho que a gente tem que chamar o Fernando Moraes no nocaute, chamar o 247, chamar outros sites para fazer esse debate. Na minha opinião, o PT agora tem que transformar essa sua questão da escolha do candidato numa questão pública e num debate público. Eu sou da opinião e expressei essa opinião no primeiro debate que teve no Sindicato dos Químicos, antes até do Congresso dos Zonais, que nós deveríamos ter um processo tipo prévias, um processo convidando o PSOL, convidando o PCdoB, convidando setores progressistas da sociedade que não estão em partidos políticos para a escolha da candidatura que, na minha opinião, deve ser uma candidatura do PT, que é o maior partido, mas essa escolha tem que ser a mais ampla possível, esse debate tem que ser o mais amplo possível. Em segundo lugar, eu sou favorável que o PT utilize esse processo de escolha de candidato para se abrir, para chamar gente nova, para filiar gente nova. Nós não podemos trabalhar esse processo em regras muito, digamos assim, olhando para trás, para o passado que nós acumulamos, mas nós temos que fazê-lo olhando para frente, né? E, portanto, eu acho que tem que abrir. E terceiro, o meio eletrônico é o meio que permite uma participação conforme assim trazido pelo Donin e trazido também igualmente pelo Setorial de Ciência e Tecnologia do PT. Portanto, eu sou para que nós lancemos um manifesto. Essas 5 candidaturas aqui, lance um novo manifesto para propor uma ampliação desse debate e que nós consigamos fazer esse debate nos outros blogs, nos outros sites. E se tiver condição de fazer na TVT, enfim, em vários lugares, para ampliar esse debate. Evidentemente que entre um colégio eleitoral de 56 e um colégio eleitoral de 650, eu prefiro o colégio eleitoral de 650, por motivos óbvios. Ele é 10 vezes maior que o de 56, tá certo? Porém, eu acho que nós temos que ampliar. E por isso eu convido os 5 a fazerem um manifesto para propor um processo, de um lado, de ampliação do debate, segundo, de ampliação do meio, para que a gente possa transformar o que é um debate internista num debate público do nosso partido. Evidentemente que eu não vi aqui nenhuma fala queimando candidaturas, queimando o partido. Nós vamos revigorar o partido, nós queremos oxigená-lo e não queimá-lo em praça pública. E é por isso que eu defendo que esse movimento nosso tenha uma coesão para a difusão desse processo. Muito bom, Paulo Teixeira. Vou passar de novo a palavra para o Suplicy, mas antes vamos ler um superchat. Queria agradecer aqui o superchat da Márcia Simon, que mau caratismo infame da Zambelli. Igual ao Bozo, não respeita a dor das famílias. Então tá aqui um beijo para você também, Márcia Simon. Obrigada pelo superchat. É que a Zambelli falou que, só para contextualizar o superchat da Márcia, falou que estavam enterrando pessoas com caixões vazios para fazer. Eu sou favorável que nós representemos a Zambelli. Ela precisa ser caçada. Que a política tem divergências, mas isso que ela está fazendo é crime. Ela está cometendo um crime hoje. Eu acho que você deve fazer isso, deve fazer isso quanto antes, porque de fato é um absurdo. Senador Eduardo Suplicy. Paulo, prepara aí que eu e o Zaratini acho que a gente já assina hoje aí essa representação aí. Eu vou conversar aqui com o advogado. Pode fazer que eu estou assinando. Pronto, ó, já temos 3 assinaturas aí juntos. Esses ao vivo da fora estão já sentindo na bio
tentando fazer um chapão aí já, agora já tem um processo contra a Zambelli. Enfim, senador Eduardo Suplicy. Queria ressaltar que o diálogo com o Henrique Donin, com respeito à dificuldade de as pessoas na periferia não terem tantos computadores e telefones modernos quanto nos bairros melhores de maior poder aquisitivo, que ele informou que hoje, através do SMS, por qualquer telefone, a pessoa poderá votar. Mas eu quero abraçar essa sugestão do Paulo e enriquecê-la da seguinte forma, que nós lancemos a sugestão a blogs, Fórum 247, no caso do Fernando Moraes, que já tinha se disposto a fazer isso, jornalistas livres e todos os demais progressistas, e ainda abrindo a possibilidade às emissoras de televisão e o Estadão e a Folha, todas realizarem um debate com a cobertura de todos, e que nós possamos também, se vocês desses blogs ajudarem a organizar, a fazermos uma prévia à nossa decisão, prévia após um ou dois debates entre os 7, para que possa a população, os eleitores, os filiados no PT, os simpatizantes do PT, conclamando os jovens, sobretudo, conforme o Lula disse, tão importante que conclamemos os jovens a participarem do Partido dos Trabalhadores e a aceitarem que que todos respondam, que aí vocês vejam qual a melhor maneira de responder, se é por SMS, se é por e-mail, se é por o quê. Assim, o Fórum, a 247, Jornalistas Livres e o Caute e mais outras progressistas que agora não estou aqui lembrado, mas convidando, inclusive, aos demais meios de comunicação, quem quiser participar e que sejam convidados o Gilmar Tato e a Enquica para estarem conosco, dando a oportunidade a todos de assistirem e de participarem, inclusive sugerindo que nas comunidades mais crentes possam as pessoas, de alguma maneira, poderem assistir este debate e se pensarem como será feito. Agora, isso tem que ser feito na próxima semana, tem que ser organizado de pronto. E eu acho que será importante que, porque se nós fizéssemos isso e pudesse a população interessada, convidada, estimulada a assistir ao nosso debate e toda a população paulistana saber que nós somos 7 pré-candidatos e que convidamos a população a realizar uma escolha dentre nós, eu quero dizer que eu apoiarei aquela pessoa que for indicada por essa pré-prévia, a partir do debate entre todos os blogs. Oi? Perfeito. Agora que... Eu só preciso saber, antes, ao concluir, qual é a resposta do fórum. Se acha essa uma boa ideia? A Adriana e... Vocês aceitam? Aceitamos, senador. Até já estamos fazendo aqui, mas estaremos no próximo. Sim. É só agora vocês se acertarem aí. Espero que o Gilmar compareça e a mãe Kika também. Os dois foram convidados para esse. Eu sei que foi muito de última hora e às vezes a pessoa já tem
compromissos anteriores, é difícil se organizar. Alexandre Padilha. Antes, só deixa eu ler o superchat, agradecer do Ricardo, que dá parabéns ao Fórum pelo debate, e aos presentes por representar contra essa deputada irresponsável em referência aí a Zambelli. Superchat dele foi sugestivo, R$13. Vamos lá, Alexandre Padilha. Já fala no próximo ele fazer 113, né? 130, né? 13 mil. Não, 13 mil, aí já é. Mas só parabenizar mais uma vez, eu acho que já tem frutos esse debate, né? A gente poder conversar, poder fazer esse debate. Já ter essa representação contra a Carla Zambelli no Conselho de Ética. O que eu entendi que o Suplicy já fez uma outra proposta, que eu também concordo, que a gente possa fazer esses debates, eu já tinha falado inicialmente, com plataformas amplas, os blogs, revistas online, e que a gente possa fazer uma prévia da prévia, como disse o Suplicy, também acho muito bom a gente poder fazer pesquisa, a gente tem defendido isso. E se tem uma coisa boa nesse processo todo, Renato, Adri, os nossos colegas que acompanham aí pela Fórum, é que acho que reuniu tanta gente que já trabalha com mecanismos de participação online, que ofereceu para o PT, né? O Zaratini estava falando aí do pessoal da Petros, o Paulo citando outros exemplos, o Suplicy falando do setorial de ciência e tecnologia do PT. Surgiu tanta coisa, né? A Universidade Federal do ABC, o pessoal que cede para a USP, para o movimento sindical. Ou seja, acho que, de uma certa forma, também, o Paulo é secretário-geral do PT Nacional hoje, e a presidenta Gleice falou isso, eu vi ela dizendo isso no Diretório Nacional, na reunião com o presidente Lula também, um certo compromisso, o presidente Laércio, aqui da capital também, de enfrentar esse tema. O PT nasceu para ser um partido de massas. Então, não tem como ser um partido de massas, com interlocução profunda na sociedade, sem uma profunda participação digital, inclusão digital, mobilização digital, participação em rede do conjunto dos seus filiados e filiadas, sobretudo no momento que a gente sofre um ataque brutal por parte da ultradireita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que utiliza também desses mecanismos para fazer a sua mobilização, fake news, agressões e tudo mais, né? Eu acho que eu estou super à disposição de poder participar de todos os debates, acho que são necessários, porque nós interrompemos os debates anteriores, que foram muito importantes também, antes da pandemia, que mudou de fato a conjuntura do nosso país e da nossa cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, quero só lembrar aqui de novo, é a cidade onde mais morreram pessoas por coronavírus, e as mortes estão na periferia da cidade de São Paulo. A situação de renda, a redução da renda se aprofundou na periferia da nossa cidade de São Paulo. E a recuperação, não só do enfrentamento da pandemia, mas a recuperação pós-pandemia vai ter, sem dúvida alguma, a cidade de São Paulo como um epicentro importante dessa recuperação. Então, acho que tem um fato novo na conjuntura que precisa ser debatido. O PT precisa debater, construir proposta para isso, e estou muito à disposição de a gente aproveitar esse período aí dos próximos 15 dias para fazer esse debate e envolver as pessoas, tanto quem vai participar da votação, os dirigentes dos zonais, mas, sobretudo, também a sociedade como um todo, utilizando esses mecanismos que a gente possa envolver a sociedade nesse debate, na interlocução. A gente vai ouvir muita proposta que vai vir da sociedade como um todo, no sentido daquilo que for para reduzir a desigualdade na cidade de São Paulo, defender a vida, certamente o PT vai estar junto. Vou dar 1 minuto para cada uma agora, fazer um encerramento final, uma despedida, porque a gente já estourou o nosso tempo, eu sei que alguns de vocês têm compromissos também. Então, começando pelo Zaratini. Tá ligado, né? Tá. Olha, pessoal, você vê que praticamente aqui foi uma reunião, né? Porque saiu a proposta do manifesto aí que o Paulo Teixeira propôs, saiu essa proposta do Suplicy de fazer um debate com vários blogs aí transmitindo ao mesmo tempo. Enfim, nós estamos avançando aqui. O que eu quero terminar dizendo é o seguinte: o PT sempre foi um partido inovador, desde a sua criação. Um partido que optou por sair de baixo para cima, um partido que se organizou a partir da base. Nós tivemos as caravanas da cidadania do Lula, que foram uma interiorização do PT. Nós tivemos os governos do PT na cidade de São Paulo, que foram todos eles de grandes iniciativas e de inovação. Agora, nós temos que dar um fôlego novo
para a esquerda na cidade de São Paulo e no Brasil, porque tudo que é feito aqui repercute no país. Nós precisamos de um fôlego novo. Esse fôlego novo tem que exatamente superar essas regras restritas e decisões muitas vezes burocráticas. Nós temos que dar esse fôlego exatamente permitindo as pessoas participarem, inovando na tecnologia, como falou o Nabil, certo? Criando um ambiente de muita discussão política, porque é só a partir daí é que a gente consegue se colocar no cenário, um cenário tão difícil como nós estamos hoje. Então, nós precisamos que o PT seja o motor dessa inovação. Então, eu estou muito entusiasmado com essa ideia e espero mesmo que a gente consiga convencer a maioria da direção municipal a mudar essa decisão que foi adotada. E quem faz uma votação com 600 vai ter que ter cadastramento, vai ter que ter senha, vai ter que ter as mesmas coisas necessárias para fazer uma votação com 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então, é o mesmo processo. Então, se pode fazer com 600, pode fazer com muito mais. E eu acho que vai ser bom. Muito obrigado, Zaratini. Obrigado aí pelo... Valeu, meu irmão. Você está sem áudio, Nabil. Agora sim. Não. Bom, primeiro dizer que eu acho que é uma grande convergência aqui, pelo menos eu estou vendo aqui que nós estamos caminhando bem. Só que o que nós precisamos a partir de hoje até o dia 16, né? Digo dia 16 porque talvez no dia 16 a gente possa ter uma proposta de começar essa reunião mudando o processo, né? Então, viu, Zaratini, eu acho que nós vamos ter que gradativamente, né, tentando avançar mais. Mas nós temos que fazer com que o que a gente poderia chamar a sociedade petista entre nesse processo, tá certo? Então, acho que o manifesto que o Paulo propôs, eu estou de total acordo. Nós temos que buscar lideranças importantes do partido. Outro dia, eu ouvi lá uma live com o Genuíno e o Zé Dirceu. Até eu fiquei surpreso o Zé Dirceu falar o que ele falou, tá certo? E algumas pessoas que eu conheço falam assim, pô, o Zé Dirceu falou isso? O Zé Dirceu falou assim, ó, temos que fazer prévia eletrônica, tá certo? Quer dizer, eu acho que a gente pode, né, ampliar muito o apoio a essas propostas que a gente tem aqui, né, que não são simplesmente propostas de método. O método é importante, mas o método vai repercutir do ponto de vista político, né? Essa é que é a questão que está colocada hoje aqui no nosso debate. Então, eu acho que nós temos que, primeiro, eu acho que o manifesto é uma boa maneira de nós aparecermos os 5 juntos, né? Porque isso já aponta uma perspectiva de um campo unificado, se contrapondo àquilo que está hoje se colocando como uma força majoritária dentro do partido. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que trazer para esse manifesto outras lideranças importantes do PT que influenciam fortemente o partido, né? Em terceiro lugar, eu concordo totalmente com a proposta de a gente fazer amplos debates, né, pela internet. Eu acho que isso seria extremamente importante. E se não dá para a gente fazer com 7, né, vamos fazer com alguns também. Às vezes isso até pode ser mais dinâmico, fazer 3 num, 2 no outro, tal. Mas se a gente multiplicar, nós temos que todos os dias daqui até o dia 16 estar em algum lugar debatendo esses temas, para que efetivamente esse tema ganhe relevância na sociedade, saia, né, de um petit comitê, né, com um quórum já definido e com um resultado já definido, que seria a eleição dos 46, para um processo de debate político de decisão geral. Então, é isso, Renato. Vamos ver se você marca uns 2 debates aí nas 2 próximas semanas e os outros órgãos da imprensa independente também possam fazer isso. Legal. Muito obrigado, Nabil. Paulo Teixeira. Bom, eu quero iniciar parabenizando a revista Fora, e o faço na pessoa da Adriana, a única mulher entre nós aqui, né? Quero também prestar minha solidariedade a todos os paulistas que estão hoje sofrendo, né? Essa curva epidemiológica em São Paulo é gravíssima e nós precisamos alertar o povo de São Paulo para tomar os cuidados, porque esse é o momento mais perigoso e nós temos que dar as condições para essa
pandemias, não gerar as consequências tão graves que já está gerando e que pode ainda mais gerar na cidade de São Paulo. Em terceiro lugar, eu queria dizer que o PT foi muito bem ao apresentar uma proposta de renda mínima, que foi inspirada na experiência do Suplicy, que ele sempre defendeu. O Bolsonaro propunha R$200, nós pusemos para 600 e, no caso de famílias com filhos, R$1.200, né? E também o PT foi muito bem ao apresentar uma proposta de saúde que foi coordenada pelo Padilha, pelo Quioro e Humberto Costa, que mostrou a melhor forma de combater essa epidemia. Sou favorável que nós escrevamos esse manifesto, Zaratini e Nabil, e mandemos para o Fernando Moraes, para o Luiz Nassif, para o 247, para os jornalistas livres, para fazer um debate. E não só nós, eu acho que os 7 candidatos deveriam ser convidados, como a Fórum o fez, né? E, por fim, eu sou favorável a convocar essa sociedade petista, que ela tem muita gente que é petista e que não está ainda afiliado, e nós podíamos abrir a oportunidade deles se filiarem e participar dessa votação aqui. Eu não tenho dúvida, e assim termino, que nós vamos evoluir para uma candidatura, uma só, mas nós vamos evoluir no debate, né? E vamos evoluir ampliando os mecanismos, tanto de participação quanto eletrônicos. Eu sou favorável, quanto maior a consulta eletrônica, melhor será. Nenhum de nós, nenhum dos 7 candidatos, tem vínculos com a direita. São todos petistas tradicionais, gente filiada ao PT há muito tempo. Então, esse tipo de abertura não provoca nenhum risco para o partido. Tem lugares que a direita, nessas aberturas, participa. Nós, aqui em São Paulo, não teríamos problema de fazer uma abertura segura, né, para a participação dessa sociedade civil petista. Esse pessoal que foi vender o bolo, foi doar o bolo, doar o doce para fazer um jogo contra o Bolsonaro. E, por último, Nabil, eu acho, sim, que é uma polarização com o Bolsonaro, porque o Dória foi bolsonarista na última eleição. Eu não distingo, nós temos que voltar o Dória para o berço do Bolsonaro, de onde ele nasceu. Ele nasceu como Bolsodória, e nós temos que fazer essa polarização e liderar a esquerda na cidade de São Paulo. Muito obrigado, Paulo Teixeira. Passo a palavra agora ao senador Eduardo Suplicy. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Adriana Rovai por essa extraordinária oportunidade e estimulá-los eu gostaria até que vocês já dissessem, olha, nós topamos, porque o Paulo agora sugeriu, então, que nós 5 venhamos a convidar os demais blogs para, então, o quanto antes, se possível, antes até terça-feira que vem, porque nós estamos com o tempo corrido agora, realizarmos um grande debate com a participação de todos esses blogs e se houver uma sistemática de que vocês dos blogs saibam montar para que, convidando toda a população, todos os eleitores de São Paulo para assistirem e daí terem uma de votar ao final. Não sei se isso é possível, mas se vocês bolarem, olha, aqui agora vocês podem votar dentre os 7, qual aquela pessoa que vocês gostariam que fosse o candidato a prefeito e aquela ou prefeita e aquela pessoa que for a mais votada, eu, por exemplo, vou abraçar a sua causa. E vocês todos já aqui expressaram o seu apoio à renda básica de cidadania, mas eu, por exemplo, vou querer, como que um compromisso muito solene daquela pessoa que for candidata, porque eu quero estar junto, me colocar
à disposição de logo implementar em São Paulo e em todo o Brasil a renda básica de cidadania, tendo em conta, inclusive, a formidável experiência que o auxílio emergencial pago de R$ 600 por pessoa adulta e R$ 1.200 para família, que isso está sendo uma experiência notável, mas e na medida em que for um dia incondicional para todos, aí vai se abreviar muito toda a burocracia que estamos vendo para a inscrição das pessoas que têm o direito. Então, e apoiar também todas as medidas que vocês ali no Congresso Nacional e aqui em São Paulo apoiaram para a área da saúde, como há pouco mencionaram, o Padilha, o Chioro e a área de saúde colocou. Então, nós temos tudo para fortalecer o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2020 e ganhar as eleições. E contem comigo, eu estou junto com vocês. Obrigado, senador. Muito feliz com a aproximação dele, mas queremos o 7. Perfeito. Obrigada, Espero senador. que da próxima vez a gente conte com o 7 aqui. Senador, muito obrigado. Para encerrar esse nosso programa de hoje, Alexandre Padilha. Padilha, Oi. só para dizer que o advogado já está fazendo a representação com a Zambelli, eu vou propor que nós 5, então, assinamos essa representação ao PGR. Não é no Conselho de Ética. Quem vai colocar no Conselho de Ética é o PT, mas na PGR com a notícia crime. Muito bom, mais um ato desse debate. Quero agradecer muito, em nome do Rovai, em nome da Adri, dos superchats aí, o pessoal que ajuda a manter esse órgão tão importante da mídia alternativa, a possibilidade desse debate, saudar muitos companheiros que puderem estar presentes. Estou na expectativa aqui de que os demais, né, tanto o companheiro Gilmar quanto a companheira Mãe Rica, possam estar presentes em outros debates como esse. Eu diria que, independente da regra que foi definida, o PT nacional, estadual e municipal tem um grande desafio e quero pedir também que a Fórum contribua com isso, né, que a gente possa reunir todas essas pessoas que se colocaram à disposição de ajudar o PT a realizar uma prévia online, o que é tão importante, que nós defendemos que possam contribuir de alguma forma para que o PT intensifique a sua participação, permita que as pessoas possam participar do processo do partido. Acho que nós estamos prontos para fazer um debate importante para a definição da candidatura, que seja um debate que envolva a sociedade petista, que envolva a juventude que quer se filiar no PT, as pessoas que já são mais idosas que agora assim, não, agora eu quero me filiar no PT, e que o PT construa, né, com muito esforço, a melhor candidatura. Estou animado para poder ser o candidato do PT, se for qualquer outro, vou estar apoiando, porque eu tenho certeza absoluta, nunca a cidade de São Paulo precisou tanto do PT como está precisando nesse momento. Eu sempre digo que os únicos momentos onde a distância entre os muito ricos e a maioria da população se reduziu foram nos governos do PT, no governo da companheira Erundina, da Marta e do governo do companheiro Haddad. E nunca a cidade de São Paulo precisou tanto de um governo comprometido para reduzir a desigualdade. A pandemia do coronavírus, ela aprofunda a desigualdade na cidade de São Paulo. E a saída da pandemia, se não tiver uma prefeitura comprometida com a maioria da população, vai aprofundar ainda mais a desigualdade. Então, eu diria que esse é o grande desafio do PT e da esquerda nesse momento, apresentar aqui um projeto que se diferencie, né, da ação genocida de Bolsonaro e da ação privatista, elitista de Bruno Dória, para que a maioria da população de São Paulo não sofra ainda mais com os efeitos da pandemia e com a recuperação pós-pandemia. Me encerro dizendo aqui que estou absolutamente à disposição, não só dessa articulação política, de um manifesto político, de convocar a sociedade petista, mas também de poder participar de qualquer debate que tenha a presença aí de todos os pré-candidatos. Um grande abraço. Muito obrigado a todos os 5, Alexandre Padilha, o Carlos Zaratini, Eduardo Suplicy, o Nabil Bonduque, o Paulo Teixeira.
dizer que a gente está à disposição. Permita uma informação relevante que o Henrique Donai acaba de me enviar. 93,2% dos municípios brasileiros, segundo a última PNAD, tem celular em casa, o que significa, e em São Paulo provavelmente o indicador é até. Isso é uma informação muito relevante para as preocupações da Kika e do Gilmar. Muito obrigado. Eu falava isso em conversas aqui com alguns dos que estão no debate. Eu escrevi 2 artigos, talvez algumas pessoas do PT tenham ficado chateadas com isso, Municipal de São Paulo, mas porque o argumento da técnica para inviabilizar a prévia ele é falacioso. Ele não faz sentido algum, eu estudo isso há muito tempo. A gente tem, usei dados do Comitê Gestor de Internet de 2016 que já apontavam para 80% em média da cidade de São Paulo tem conexão, né? Ou seja, isso em 2016. Agora é aproximadamente 100%. Então, a gente agradece a todos que participaram, diz que a Fórum está sempre à disposição para fazer debates amplos. Eu gostaria mesmo de estar fazendo um debate aqui com candidatos de outros partidos do campo progressista juntos para uma primária na cidade de São Paulo, com Boulos, com Erundina, com Márcio França, com, enfim, gente do PDT, do PCdoB, Orlando. Seria muito mais interessante. Muito bom. Tem que começar a chamar todo mundo, Rovai. Exatamente. Feito isso, agradeço a vocês. Beijos a todas, beijos a todos. A gente volta daqui a pouco, tem fórum Fala Rovai às 19 horas. Até. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, gente.